Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Irmãos, eu trouxe mais uma mensagem, mais uma das nossas irmãs em Cristo, uma jovem, a jovem Charlie. Ela é americana e ela teve um sonho sobre o arrebatamento, um sonho cheio de simbolismo, com uma mensagem muito forte. Eu fiz a tradução para compartilhar aqui com vocês, amém? Oi, pessoal. Hoje vou compartilhar uma visão que o Senhor me deu. Essa visão não foi há alguns dias atrás, mas há alguns meses. Ela começou com a gente uma escada rolante subindo. Eu percebi que estávamos vestindo polos azuis, no estilo militar, com calças pretas e botas de exército. Algumas pessoas tinham estrelas no seu uniforme e emblemas em cima. Enquanto subíamos, olhei para cima e vi o teto, e eu me senti muito desconfortável porque o teto parecia sombrio e escuro. Era algo difícil de descrever, mas eu me senti muito insegura. Então, vi duas estradas. No começo, eu estava seguindo onde todos estavam indo. Depois eu vi uma porta grande, com muitas pessoas entrando por ela. De repente, algo chamou minha atenção pelo canto do meu olho esquerdo, e eu senti que devia me virar. Então mudei de direção, indo para outra estrada. A primeira estrada parecia ser a estrada da morte e a segunda a estrada para o céu. Eu segui pela estrada do céu, mas percebi que poucas pessoas estavam nela. Nesse sonho, vi que apenas um pequeno número de pessoas estava lá. Depois disso, algo aconteceu. Eu percebi que alguém estava atrás de mim, falando coisas negativas. Aprendi no YouTube, através do apóstolo Daniel, que existem espíritos que podem causar ansiedade, depressão ou até levar pessoas a fofocar. Esses espíritos fazem as pessoas falarem coisas que nem vêm delas mesmas. Então, comecei a orar e a entregar essas pessoas. Mas antes disso, eu notei que havia pessoas do outro lado. Essas pessoas estavam nos observando com olhos totalmente sem vida, como se não tivessem alma. Foi algo assustador de ver. Pensei, caramba, eles parecem tão sem vida. Foi algo realmente impressionante e estranho. Também vi pessoas andando como zumbis. Eu disse isso no sonho, que elas pareciam zumbi. Depois disso, voltei a focar nas pessoas que estavam tentando entregar. Comecei a orar, repreender e dizer palavras em nome de Jesus. Orei com fervor para que qualquer influência espiritual maligna fosse embora. Enquanto fazia isso, continuei orando e clamando em nome de Jesus. Foi nesse momento que de repente aconteceu. Eu me vi subindo como se eu estivesse sendo levada até as montanhas. Eu vi o horizonte das montanhas e as pessoas voando para o alto. Ao mesmo tempo, percebi que as pessoas do outro lado conheciam o lado do diabo. Elas começaram a entrar em pânico e a dar tapas, como se o caos estivesse prestes a acontecer. Então olhei para o céu e vi uma luz brilhante lá em cima. Literalmente, eu disse, Jesus está vindo. Literalmente eu disse, Jesus está vindo. Pessoal, Jesus está vindo muito em breve, mais rápido do que imaginamos. Por isso eu estou trabalhando em mim mesmo agora, mesmo para buscar mais o Senhor. Ele me disse para estar mais obediente a Ele. Então, é isso que eu estou tentando fazer, pessoal. Ser obediente ao Senhor, único Senhor, o Alfa e o Ômega, arrependendo-me de ter um relacionamento distante com Ele. Pessoal, é muito importante ter um relacionamento com o Senhor. Quando você ora, não ore apenas porque precisa de algo. Você precisa orar para estar com Ele,
como se estivesse em um encontro com o Senhor. Sente-se, converse com Ele e deixe que Ele fale com você. Eu vou dar um exemplo. Agora, galera, mas vocês sabem o que eu quero dizer. O Senhor te ama, mas Ele também é juiz justo, então arrependam-se, pessoal. A única coisa que tenho a dizer é arrependam-se. Busquem o Senhor. Se vocês nunca fizeram isso antes, diga: Deus do céu, eu sei que você ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu acredito em você. Eu acredito em você. E eu me arrependo de todos os meus pecados. Meus pecados, me perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, o Senhor vai te dar a graça e vai te enviar o Espírito Santo sobre vocês. Isso significa que vocês têm o Espírito Santo em vocês. Só isso que eu tenho a dizer, galera. Eu estava prestes a fazer vídeos agradáveis, mas foi realmente necessário falar sobre isso. Então, busquem o Senhor, galera, de verdade. Tá muito difícil você falar sobre o arrebatamento dentro do sistema religioso atual. As pessoas não querem que Jesus volte. Elas querem que o mundo melhore, que as coisas dê certo. Que elas estão vibrando na Terra. A energia da pessoa está totalmente conectada só à Terra. Que quando você fala da volta de Jesus, você fala: meu, mas eu vou ter que me desligar de tudo aqui. Vou ter que abrir mão do que eu conquistei, né? Entendeu? É a mulher de Ló. Lá, Gênesis 19, 16. Imagine, foi 2 anjos na porta. Aconteceu toda a questão do anjo. No verso 15, a Bíblia diz: os anjos despertaram e escapem daqui para que não pereçam na condenação dessa cidade. Verso 16, parte A. E demorando-se, Ló não queria sair de Sodoma. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que os anjos vão pegar eles pela mão e vão tirar para fora da cidade. Ló demorou porque ele não queria sair de Sodoma. E nós estamos vendo... E Jesus disse isso lá em Lucas 17, 27, que o dia da vinda dele seria como os dias de Ló. É por isso que arrebatamento quer dizer um rápido, né? Então, assim, você falar hoje para pastores que Jesus vai voltar parece um confronto. Não, que Jesus vai demorar a voltar as pessoas. Você vê, o mundo está se preparando para uma ordem do anticristo, que é a entrada do Trump agora é para isso. E o povo diz: não, isso não vai acontecer agora. O senhor acredita que essa semana que nós estamos vivendo aponta para uma semana... a semana mais profética concernente ao cenário montado para o governo do anticristo do que todas as outras gerações? Eu acredito, Fábio, porque é o que a gente falou no início, né? O que acontece? O posicionamento dos presidentes e dos líderes globais acerca de Trump, todos no mesmo discurso, falando de paz e segurança, é assombroso. Devia ser algo bom, não é assim? Então, é bom isso. Sim. Porque a visão, né? É o que a gente quer. A visão humanista, lógica, racional, humana é essa, né? Nossa, agora vai haver paz na Terra, a economia vai ser elevada. Vamos começar, mas não. Essa unidade global, ela é para o mal, não é para o bem. Então, e aí vem o que a gente falou. Por quê? Porque tudo que está relacionado a Trump está relacionado a Israel terceiro tempo. Então, na minha visão, aí vem o Jared Kushner, né, o genro de Donald Trump. Na minha visão, o Jared Kushner vai ser o secretário de Estado. Jared Kushner, coloca o Jared aqui para o pessoal conhecer. O Jared é esse cara que está no meio aqui dessa tela, mas ele vai aparecer aqui agora. Quem de fato é... Hã? Agora não. Agora, quem de fato é Jared Kushner? Esse que está aqui à minha... Direita. Carro. Tá o quê? Tá à direita? Tá à minha direita? Ele tá à minha direita. Eu quero colocar ele já à minha esquerda, já, né? Esse cara aqui, ele é o quê do Trump? Ele é o genro de Donald Trump. Ele é o genro do Donald Trump. Judeu ultra-ortodoxo, mas é ultra-ortodoxo mesmo. Ou seja, é praticante. Sim, e a filha dele, de Donald Trump, teve que se converter mesmo ao judaísmo. Donald Trump se converteu também ao judaísmo. Ele é convertido ao judaísmo. Sim. E outra coisa... Existem coisas, por exemplo, existe uma imagem da Copa, não sei se o menino vai conseguir pegar, e coloca aí Copa do Mundo, Jared Kushner e Elon Musk. Copa do Mundo, Jared Kushner e Elon Musk. Na última Copa, uma das imagens mais chocantes foi a do Jared Kushner com Elon Musk. Por quê? Eu tive lá no prédio 666, que é o prédio do Jared. Ele fica em Nova York. O número do prédio é 666. É mesmo?
É que no dia... O que acontece? Existe a imagem, olha aí, os dois juntos. Seria esse, Os dois juntinhos aí. Olha só. E o que acontece? O que tem nesse prédio? É a questão da imobiliária dele, entre aspas, né? Que é a corporação dele que ele trabalha com imobiliária. Mas é lá que tem a empresa dele de chip implantado. E quem é que está implantando o chip? O Elon Musk, o Musk. Então, veja bem, é unidade de tecnologia com religião. Transhumanismo, tudo está conectado. E veja, do nada me aparecem os dois na Copa do Mundo, em que o mundo inteiro está olhando para um estádio de futebol e vendo os dois juntos. E Elon Musk vai ter um cargo no governo. Então veja bem, Jared... O Elon Musk terá um cargo no governo? Dentro do governo americano. Seria tecnologia, ciências e tecnologia, né? Você só pode, né? Não, o Trump quer que ele administre a finança, quer que corte todo o rombo, gasto, tudo. Ele quer que ele fiscalize. Mas veja, a Starlink hoje de Elon Musk, ela já é utilizada pelo Pentágono, pela CIA, pelo FBI, pela Polícia Federal no Brasil. Por quê? O Elon Musk ele já tem a internet espacial. Internet espacial. Que é o satélite da Starlink. Então veja, hoje se nós tivéssemos um rompimento de internet de cabo, que muita gente acha que a internet é via satélite, né? A internet mundial, ela vem por cabo da Califórnia, né, do Vale do Silício, e ela conecta ao mundo todo. Toda a internet que mundial, a gente recebe aqui... Ela é cabo. Essa internet que está aqui transmitindo para o povo... Ela é via cabo. Ela vem do Vale do Silício. Da Califórnia. Sim. Se você quiser, tem a imagem aí também dos cabos da internet mundial, tudo via oceano. Não é terra, é tudo pelo chão. Não é satélite? Não. E o que acontece? O Elon Musk hoje, ele tem... a internet espacial, que é a real, né? A satélite. Então, se nós tivéssemos um rompimento de um cabo de internet, quem forneceu a internet para a Ucrânia na guerra agora? Quem levou a internet para a faixa de Gaza? Tudo Starlink. Então, ele leva o satélite automático. Quem é que liberou a internet na Amazônia? Eu fui na Amazônia, a gente tem um projeto na Amazônia. A minha primeira ida na Amazônia em 2022, meu Deus, você sofria ainda, agora tá lá Starlink. Então, assim... E o que é a Starlink na Amazônia? É monitoramento, não é fornecimento de internet. Por quê? Ela automaticamente monitora a Terra. Caramba. É por isso que a CIA, o Pentágono, o FBI, até existem empresas internacionais querendo processar tudo isso, porque ele monitora. Ele tem informações, ele consegue descer lá na casa da pessoa. E existe uma tecnologia que Israel está usando agora que vê através das paredes. Vê através das paredes? Esses dias Israel descobriu que o cofre do Hezbollah estava debaixo do hospital. Aí as pessoas, como é que conseguiu? Satélite. Eles descem e eles conseguem ver através da parede. Então, assim, é achar uma agulha no palheiro e eles conseguem. Eu preciso que o senhor me dê uma visão apocalíptica a respeito de alguns que vão aparecer aqui agora. Donald Trump, qual é a sua visão apocalíptica a respeito do presidente dos Estados Unidos eleito agora em 2024? Para exercer aí 2025. Primeiro Donald Trump, seria ele o anticristo? Não é o anticristo. Ele trabalha para os judeus sionistas, ele vai trazer uma falsa paz no mundo, ele vai lutar por uma Gaza sustentável, uma liberação de um pseudo-estado palestino para a construção do terceiro templo. E o genro dele que vai assumir todo o tratado de paz no Oriente Médio. E vai haver uma falsa paz no Oriente Médio. Seria o Jared. E o protagonista lá no Oriente Médio de toda essa paz vai ser a Arábia Saudita, que é hoje uma potência mais próxima de Israel. E ele foi colocado para isso. Ele não é o anticristo, porque ele não tem sangue judeu, né? Ele é um prosélito. Ele hoje seria de fato o homem mais poderoso da Terra? A mídia passa isso. Mas é? Não acredito. Esse posicionamento que ele é o herói do mundo, não. Na minha visão, não é. Quem é o próximo, Léo? Esse aqui, manda aí. O próximo. Elon Musk. Quem é esse cara? O homem mais rico da Terra? É outra mentira também. Ele não é o homem mais rico do mundo. Tem muita gente mais rica que ele, mas a Forbes coloca lá para o povo achar que ele é o cara mais rico do mundo. Ele não é o cara mais rico da Terra? Não. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita tem mais dinheiro que ele. Então, assim. Mas, vamos lá. O Elon Musk, né? É um africano. Ele é o cara, ele é um homem de ferro. Quem já viu o Homem de Ferro? É a mesma coisa. O que o Homem de Ferro dominava? Tecnologia. Ele é o cérebro do sistema hoje, voltado à tecnologia. É o cara que fez um foguete da ré. É algo que era impossível, não podemos dizer, né?
Só que é um cara totalmente... Ele se diz gnóstico, né? Que não crê em nada. Mas você vê uma ligação, tem várias imagens dele, né? Com Baphomet. E o símbolo da Tesla é um bode. E já apareceu alguns podcasts também dele, tipo, falando a respeito de Cristo, né? Sim. Batendo continência. Isso, acreditando que é uma boa filosofia para se seguir. Mas ele não tem nada a ver com o cristianismo. Uhum. E existe um vídeo na internet sobre a babá dele, né? Assombrada, porque parecia que ele ia ser uma pessoa muito poderosa no mundo para o mal, desde a infância. Para o mal. Para o mal. Aí vem a questão da mãe dele. Então, assim, eles se tornam heróis, né? E o problema é que as pessoas acham que tudo isso é teoria, mas é o cara que está fazendo robôs humanoides que vai tirar milhões de emprego. Ele mesmo, com o Sam Altman, né? Reportagem dessa semana, eu falei isso ontem na live. Eles estão lutando com os magnatas de tecnologia para a implantação do salário básico universal. Uma renda básica universal é a escravidão total da humanidade. Mas até então foi o único cara capaz de peitar o STF no Brasil, né? O estrangeiro que peitou o Moraes, né? Hoje a gente vê que é esse posicionamento de esquerda e direita que gera esses atritos para dividir mais o povo. Na minha visão hoje, Olavo de Carvalho dizia o seguinte, Fábio: se você guerreia contra o sistema é porque você faz parte do sistema. A ponto de ter pagado uma multa aí milionária e agora parece que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Aí veja bem, Olavo de Carvalho diz: a única forma de você fugir desse sistema é criando o teu próprio sistema. A igreja não precisa criar sistema nenhum, a gente já faz parte do sistema do céu, a gente não faz parte desse sistema. Então quando você olha de longe espiritualmente para direita e esquerda, é tudo um grande teatro para distrair o povo. Então, e o povo fica totalmente vibrado nessas coisas, né? É um teatro para fazer com que o povo escolha o seu herói, né? E não enxerga o que está por trás, que é a Matrix, é o poder da Matrix. O povo fica tudo iludido ali e não quer sair daquela ilusão, achando que está tudo bem, que a direita vai vencer a esquerda, que a esquerda venceu a direita. E daqui a pouco vão vendo que é tudo distração. Quando você sai da Matrix e pensa diferente do que todo mundo, você começa a ser bombardeado. Né? Eu vejo nos cortes aqui meu, ou outras lives que eu faço, o povo destrói, porque é muito confrontador você não ver o mundo como todo mundo vê. E nós devemos nos preocupar quando nós começamos a enxergar o mundo como todo mundo vê. Porque a Bíblia condena tudo que o mundo vê. E esse exército de robôs, qual é a intenção que o Musk está construindo esse exército de robôs? Então, os robôs é para tirar mesmo para dizimar a mão de obra. É tirar e escravizar. Por quê? Uma colheitadeira no Brasil agora, usada na Bahia, ela semeou 500 hectares de terra em 24 horas. Meu Deus do céu. Tirou a mão de obra de 100 homens em 24 horas. Talvez os 100 homens iam trabalhar alguns dias para semear. Ela trabalhou 24 horas. Ela está em teste na Bahia. Então, nessa proposta aí, ao invés de acabar com a fome mundial, vai aumentar mais ainda, ué. Não, qual é a ideia? A ideia é as máquinas assumir, o ser humano receber um salário básico, igual a China. Mas a China dá o crédito social. Aí, por exemplo, o governo te dá lá o crédito social. Fala mal do governo. Você perde. Você perde. O que o Brasil vai ter agora em novembro? Tá todo mundo voltado para os Estados Unidos. Esqueceu. A Suprema Corte vai votar no Brasil a regulação das redes sociais. E uma das pautas do governo brasileiro, e eu acompanho isso há tempo, que foi quando a Huawei trouxe a 5G, por que Bolsonaro não queria que a Huawei ganhasse concessão? Porque o projeto da Huawei está lá na pauta da Huawei. Se alguém falar mal do governo, tem como desligar a internet da pessoa. Como na China. Se a pessoa fala mal do comunismo, de Xi Jinping, a internet dela é desconectada da hora. Fica sem internet. E ela perde créditos no pontuação do crédito social e ela pode perder o acesso ao dinheiro. Então imagine as máquinas tomando, nós estamos no rumo da CBDC, que é o dinheiro digital, e você não é a favor do que o governo está fazendo. Você perde o acesso ao dinheiro. E isso é sistema do quê? Da besta. Sim. Então a aceleração do transhumanismo, dos robôs humanoides, é automaticamente para a escravidão da humanidade. E esse cara está sendo responsável por isso. Por isso, chip implantado. Ah não, o chip implantado é para as pessoas voltarem a enxergar e andar. Meu irmão, chip implantado, veja que Bill Gates, já tinha uma visão futurista de Elon Musk. A visão é a seguinte: a gente não consegue mais acompanhar a velocidade da humanidade. A gente não consegue. É por isso que está todo mundo estressado e surtado.
O negócio tá andando muito rápido. Ansiedade terrível, O né? nível de informação é absurdo. Você pega o celular, você passou 30 minutos ali, teu cérebro ele consumiu, você tá intoxicado. Qual é a melhor forma? É conectar teu cérebro à internet, que é o chip dele. Então veja, eles já mostraram lá, eles começam a mostrar, né? Porque o experimento com macaco um pouco deu tudo errado, mas agora a FDA, que é a agência reguladora americana, autorizou implantar em ser humano. Então eles mostram, o camarada conseguiu jogar sozinho, conseguiu fazer isso sozinho, conseguiu movimentar o braço, conseguiu... Então assim, imagine que Elon Musk, esse dia uma pessoa me trouxe, não é, mas eu achei interessante a posição, uma irmã teve essa visão. Por quê? Com a tecnologia que ele tem de chip implantado, robôs humanoides e tal, ele está prometendo que cegos vão voltar a ver, mudos vão falar, surdos vão ouvir, paralíticos vão andar. Vai ser endeusado ou não vai um cara desse? Vai sim, dentro da tecnologia. Aí ela disse, será que ele não é o falso profeta? Porque ele vai fazer isso. Outra coisa, a Bíblia diz que o falso profeta vai fazer fogo descer do céu. E o que ele fez com o foguete? Verdade. O fogo desceu. Então assim, eu não posso chegar aqui para vocês e dizer, o cara é o cara, né, como se propaga aí ele é um mega milionário. A fortuna de Elon Musk hoje, se ele gastar $1 milhão por dia, leva 600 anos para acabar. É R$1 milhão por dia. Leva 600 anos para acabar o dinheiro dele. Eu vi uma notícia, não sei se foi dele, disse que ele seria o primeiro trilionário do mundo, né? Sim. Há quem diz, né, que ele seria o primeiro, mas já tem aí. O patrimônio dele já caminha para... Então, assim, e não tem... Só na vitória de Trump ali, ele ganhou em reais... os dois, né, ganharam 18 ou 19 bilhões de reais. E esse outro cara aqui, o que a gente pode falar dele dentro de uma perspectiva apocalíptica aí? É surpresa, nem eu sei quem vai vir aí. Eu tô querendo que apareça um senhorzinho. Esse cara aí, ó. Eita. Macron. Queridinho de nações. Então, Emmanuel Macron... Ele foi há um tempo atrás associado como o anticristo, né? E existem também capas da The Economist dele andando sobre o mar, uma mulher de cabeça para baixo. Tem também várias questões sobre Emmanuel Macron. Não é Emmanuel, né? Deus conosco. Ele é um príncipe, ele tem umas coisas fortes. Ele é um príncipe de Andorra, né? Um bastardo de um príncipe. Ele tem sangue. Ele é judeu, também da tribo de Dan. Judeu também? Judeu, da tribo de Dan. E você vê que ele se posiciona hoje contra Israel. Ele nasceu no dia mais escuro da Terra, dia 21 de dezembro. A mulher dele, alguns dizem que é bruxa. Ele é homossexual. Hã? Ele é homossexual. Pode ver que a mulher dele foi uma professora dele, é mais velha que ele. Sim. Né? E ele é homossexual. Existem várias questões na França que ele tem um caso com um radialista e tal. E por isso que muitas associações ligadas ao anticristo, que ele tem muito perfil, né? Mas ele é um queridinho do Fórum Mundial Econômico e ele trabalha com o espírito anticristo. Né? Ele trouxe aí a liberação do tirar os fetos na França, liberação de droga. Toda essa agenda progressista começa lá, né? Progressista se manifesta e ele é o cara que trabalha para a agenda globalista. Até nas Olimpíadas agora teve Sim. um cenário polêmico, terrível, né? Sim, e na foi uma França, blasfêmia, né? Sim, terrível. Na França. Ali você teve a ligação do falso profeta, a trindade satânica. Você vê um anjo descendo do céu, você vê um cara tipo um profeta indo e você vê a besta surgindo, a trindade satânica, em cima das nações. O palco era o mundo. Mas é importante... E a entrada do cavalo branco na França, né? O cavaleiro do cavalo branco. Mas é importante ficar de olho no Macron. Para quem quer ter uma percepção apocalíptica, sim. Macron, Elon Musk, Donald Trump... Sim, hoje ele perdeu esse vislumbre internacional, né? Ele perdeu toda essa retórica, mas ele está lá. E outra, ele trabalha para os Rothschild também. Trabalha também. Ele trabalhou no sistema financeiro ligado. E ele é o cara do Fórum Mundial Econômico do Klaus Schwab. O Fórum Mundial Econômico intervém na política global também. E o próximo? Poderosíssimo. Esses caras têm poder que a gente fica por fora, né? Esse cara era o cara da KGB, né? Influência e poder. Esse é o... A questão da Rússia e os Estados Unidos é muito forte, né? Porque o poder bélico desses camaradas é assombroso.
Só os Estados Unidos e a Rússia têm poder de destruir o planeta Terra 34 vezes. É mesmo? Esse é o poder de fogo, é calibre de fogo. Ele tem um míssil, né, que foi lançado em 2020, o Satan II, que já tinha o Satan I. Satan II do Vladimir Putin é uma bomba que pode matar, na hora que ela explode, 6 milhões de pessoas. Só que ela destrói tudo. A radioatividade destrói plantação, acaba com o solo, acaba com tudo. Só Deus pra que está segurando esses caras mesmo, né? E ele tem 20. 20 o quê? Míssil desses. 20 desses mísseis aí? Do Satan II. Quem tá segurando esse cara, pelo amor de Deus? É Deus. Aí você vê. Nós estávamos usando um estupim de uma terceira G, que todo mundo estava falando. Só que o Vladimir Putin, ele voltou ao poder. Você vê que o Grupo Wagner tentou matar e ele destruiu o líder do Grupo Wagner e comprou o Grupo Wagner. O que era o Grupo Wagner? Era um exército privado dentro da Rússia, que meio trabalhando nas sombras. E é um cara hoje dentro de geopolítica que com a China, né? Por que a China depende da Rússia e a Rússia depende da China? É um posicionamento que vai contra a América. Eles são cabeça da nova ordem mundial. Tanto a China quanto a Rússia. O discurso de todos do BRICS, todos, China, Índia, Rússia, Brasil, Arábia Saudita, África do Sul, nós estamos trabalhando por uma nova ordem mundial mais justa. Meu Deus. Pastor, eu vou fazer uma pergunta infantil aqui, mas eu acho que seja uma curiosidade de muita gente. Porque quando eu olho pro Putin e as ações dele, tem hora que eu acho que ele é do bem, mas tem horas que eu acho que ele é do mal. Ele é do bem ou do mal, o Putin? Então, se você for analisar dentro de uma ótica humana, parece que ele é do bem, não parece? Sim. Porque ele é o cara, por exemplo, lá é proibido o homossexualismo. Ele é totalmente conservador. Agora ele criou uma lei para ele vai pagar para as pessoas ter filho para aumentar a população da Rússia. Ele não quer essa agenda animalista. Pai de pet, mãe de pet, ele não quer. Eu vi uma informação que, na verdade, uma região da Rússia está pagando homens para ir lá, para ter relação com as mulheres, para gerar filhos. Sim, e eles estão dando para os casais agora uma ajuda. Tem algum homem aí querendo ir para a Rússia? E todos, olha só, e todos eles vão ser obrigados, todos os casais, a ter filho, meio que obrigado. Mas veja bem, um cara, na minha visão, que fez uma estátua de Fidel Castro. E ele fez essa estátua e inaugurou em 2022 como um herói. Um cara desse não tem... Ele trabalha pro mal. Então, assim, parece que o cara tá fazendo bem. Só que a Rússia e a China, Fábio, dentro da geopolítica, hoje eles vão salvar a África, por exemplo. Eles estão quebrando os imperialistas da África, que é o domínio da Europa, o domínio do Reino Unido, o domínio dos Estados Unidos na África vai estar sendo arrancado. E ele tem placa de Vladimir Putin, o povo levanta a placa dele como um herói. E vão salvar a África. E entre aspas. Entre aspas, eles tiram a África da pobreza, será? A ideia é jorrar dinheiro lá e dar uma certa sensação, né? Ele vai começar agora a ser testado na África do Sul através do BRICS, o Salário Básico Universal. Que eles vão dar renda para a população para fazer um teste de como eles agem, né? Recebendo uma renda do governo, como isso vai ser rentável. E tudo isso vem pela China, não vem pelos Estados Unidos. Então, o imperialismo no continente europeu, no continente africano da Europa, Reino Unido e Estados Unidos está sendo destruído por causa do Putin. E a Rússia que está por trás, e toda a revolução que está ali, é a China e a Rússia que está. Mas esse cara tem alguma coisa a ver com esse apocalipse que nós estamos prestes a viver, com essa agenda? Aí Vladimir Putin, junto com Xi Jinping e a Turquia, são os cabeças de Gog e Magog, né? Ezequiel 37, 38. Que são os cabeças. São os países do Mar Báltico. A Bíblia diz que eles virão como a areia do mar, mas eles serão exterminados. E a Bíblia diz, né, Ezequiel 39, que vai levar 7 meses para sepultar o corpo dos... Então, e outra coisa, olha, aí você tocou no assunto forte. A Turquia entrou no BRICS. A Turquia entrou agora. Agora em outubro. Janeiro ela é incluída. E se formou Gog e Magog. Ô, pastor... É uma unidade para Gog e Magog. O senhor é pré-tribulacionista, né? Sim. Olhando pro Putin aqui, ele já tá velho. Então, se esses caras são... ele, o Xi Jinping lá da China... Sim, que é outro... Se são cabeça dessa guerra do Gog e Magog... O Trump tá com quase 80. O senhor sendo pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja, então tá muito perto. Nessa realidade, na minha visão, nós somos a igreja do arrebatamento. Essa geração de crente salvo, crente fiel, não vai provar morte.
Porque não existe templo sem anticristo. Veja que todo o cenário de colocar Trump é para a construção do terceiro templo e para a falsa paz mundial. Então o anticristo já está no mundo? Sim, já come entre nós, já está entre nós. Né? E qual a idade aproximadamente? Não tem, aí já é demais, né? Será novo, hoje, cara? Porque... hoje a minha mente, né, de estudioso, a gente se abre porque existia uma ideia. Por que Emmanuel Macron poderia ser o anticristo? Sempre a ideia é as pernas e o pé da estátua de Daniel 7, que é o último império global. A estátua do capítulo 2, ali você deita ela, né? A cabeça é Babilônia, Gênesis 11, e os pés está em Apocalipse 19. E o último império global, ela começa exatamente nos dias de Jesus, que era o Império Romano, vai até o final da Grande Tribulação, que seria o Império Romano. Só que a Europa... Ela tem outra questão, que ela surge antes da América, né? Então existe a questão assim, muitos colocam as pernas hoje teologicamente como o Ocidente e o Oriente, que seriam as duas pernas formando 10 dedos, seriam as 10 pontas da cabeça, é muito conteúdo, né? Da cabeça do dragão, da cabeça da fera de Daniel 7, 7 e 8, que seriam 10 blocos econômicos dentro do Oriente e do Ocidente, que daria poder à ponta pequena, que Daniel viu no capítulo 8 do capítulo 7 lá. E essa ponta pequena seria o quê? Versículo 8, né? O anticristo. 7 e 8 de Daniel. Capítulo 7, versículo 8. Daniel viu os 10 chifres e entre os chifres surgiu uma ponta pequena. Então, cada pé tem 5 dedos, forma-se 10. Que seriam 10 plataformas de governo que dariam poder ao iníquo. Então, assim, por um curto período de tempo, o anticristo vai governar o mundo todo. E veja, o mundo está se pacificando, uma ordem mundial está sendo estabelecida que não é a americana, é a chinesa com a Rússia, o totalitarismo que está vindo. E aí você vê o Xi Jinping elogiando Donald Trump, você está vendo a coisa, a Rússia abrindo um caminho de conversa com Trump. Então veja, é uma falsa paz. E a gente tinha essa visão europeia. Só que hoje, quando você olha num âmbito, né? Primeiro que o anticristo tem que ter sangue judeu. E um dos personagens mais fortes hoje, se você fosse assim, seria Jared Kushner. Seria então esse cara aí, o Jared. Ele tem uma forte, porque por ser judeu ultra-ortodoxo, ele tem sangue judeu. E o outro é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Porque a mãe do príncipe herdeiro da Arábia Saudita é judia. Mas esse Jared aí, ele vai começar a aparecer no cenário mais agora. Ele tá oculto, pode ver, ele tá escondido. Tá escondido. Quase ele nem no dia da vitória de Trump ele apareceu. Então ele vai começar a aparecer agora. E ele nunca perdeu o poder que ele tem. Sempre foi poderoso. Sim. De influência, de governo. Biden não arrancou ele dos cargos que ele tinha, ele sempre permaneceu. Esse príncipe também da Arábia Saudita disse que ele tem um poder de influência muito grande. Sim, o petróleo, né? A influência dele é poderosíssima. Então, a Arábia Saudita assume um protagonismo gigantesco com o Trump agora. Terrível. E esse cara aí agora que vai aparecer? Qual a sua visão apocalíptica a respeito dele? Meu Deus. Quem é? Suspense. Tô esperando ele aparecer. Esse aí, ó. Eita. Papa Francisco. Seria um falso profeta? Esse... Autoridade muito reconhecida. Tem influência política e religiosa, né? Ele... Primeiro que o Papa Francisco é o Papa mais profano, né, da Igreja Católica. E quem fala isso são os próprios bispos e padres da Igreja Católica. Não é uma fala de pastor. Os próprios católicos falam isso. Então, o Papa Francisco, no ano passado, Fábio, o que é Laodiceia, né? As pessoas perguntam assim, Laodiceia. Ele, primeiro, o que ele fez? Só para você ter ideia do nível, né? Ele negou a existência da criação. Ele disse que a gente veio dos macacos, então não foi Deus que criou o homem. Isso fala dele. Ele negou a existência da criação? Ele fala que nós viemos da... Evolucionismo mesmo? Evolucionismo. Outra coisa, ele falou, se um ET viesse à Terra, ele batizaria, né? Isso é fala dele. E em outubro, eu vou para resumir assim, as heresias são fortes, mas em outubro do ano passado, todo mês de outubro, o Vaticano se reúne, o clero, para decidir o próximo ano. E ele tirou o poder do clero em outubro do ano passado e chamou o povo. O nome disso é sínodo, né? Eles fazem o sínodo do Vaticano para decidir o que a igreja quer. E o que ele fez em outubro? Ele tirou o clero e deu ao povo. Laodiceia, daí entra a questão de Laodiceia. Laos significa governo. E Diceia, Laos significa povo e Diceia, governo.
Então, o que é Laodiceia? Igreja governada pelo povo. Aí ele faz isso no mês de outubro, e em dezembro o que ele fez? Ele liberou os padres a abençoar casamento de pessoas do mesmo sexo. O que ele fez? À vontade Do povo. do povo, que é nessa agenda Globalista e woke, né? woke, que é vamos abraçar. Outra coisa, o Papa é comunista. Esse Papa. Porque o nome dele é Gregório, ele adoraria o nome Francisco. O que é o movimento franciscano? O movimento franciscano odeia a riqueza. E quem é que odeia capitalismo? Comunista. E a história do movimento franciscano existia um menino chamado Francisco que o pai não dava bola, e o pai era rico. Ele saiu de casa, foi para a rua e se reuniu pessoas com ele, e começou o movimento franciscano odiando a riqueza. Então, e aí esse movimento, esse Francisco que se levantou contra a riqueza, se transformou no santo da Igreja Católica. Ele adere o nome Francisco para não é só a questão do viés e contra, é por causa do viés comunista. O Lula saiu da cadeia, qual é o lugar porque ele foi? Presidência. Ele foi pro Vaticano. Ah, é verdade. Ele foi pedir a benção do Papa. Foi receber a benção do Papa. Então, veja bem. E outra coisa, o Ortega, né? Que mandou um monte de padre embora da... Até hoje estão perseguindo bispos. Sim. Ele fez alguma coisa? Até hoje não fez nada, né? Eu posso estar enganado, mas eu não vi um pronunciamento dele a respeito. Agora, existe algo muito forte, né, na minha visão. E é isso quando João Paulo II caiu, veio Bento XVI, e Bento XVI renuncia e entra Francisco. Existe a questão teológica disso, que é o quê? Bento XVI era ultraconservador. Ele era contra aborto, contra homossexualidade, e ele não aderiu à agenda. Criaram um monte de... Olha o que o sistema fez. O Vaticano não é para... Amadores. Para amador. Jogaram um monte de crime em cima dele e ele teve que renunciar. Mas se você pegar a teologia de Bento XVI, ela é uma teologia cristocêntrica. Só para você ter ideia. E por ele ser conservador e não aderir à agenda global, eles excluíram ele. Só que quando a gente lê Apocalipse 17, a Bíblia fala dos 8 reis. Essa contagem dos 8 últimos papas começa no concílio de Latrão. Só que a Bíblia fala da morte do sexto, virá um por um pouco de tempo que iria renunciar. Está dessa forma lá em Apocalipse 17. E aí o sexto iria se manifestar no 8º. E aí muita gente acredita que o João Paulo II vai ressuscitar, porque ele está lá intacto, é filmado, você consegue vê-la do João Paulo II e sendo filmado. Mas é muito forte isso aqui. No funeral de João Paulo II, que tá o quê? Houve um ritual satânico no funeral de João Paulo II. É mesmo? Ele foi enterrado em 3 caixão, e o caixão mesmo, que tá lá na praça de São Pedro, quando eles colocam, você vai ver que a cabeça de João Paulo, imagina que a ponta vermelha aqui é a cabeça dele, tá aqui, ele tá aqui no corpo. Só que a cruz ficou de cabeça para baixo aqui. E quando você estuda, daí ele foi colocado dentro de um... Por que o corpo dele não entrou em decomposição e foi colocado num caixão de chumbo? Aí vem o caixão e aquele caixão lá, simples lá, que colocaram ele lá. São 3 caixões. E foi um ritual. E faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Então eu não lembro, mas se pesquisar, as pessoas vão encontrar o ritual satânico do funeral de João Paulo II. O que significa esse ritual? Todos os demônios que operaram através do seu pontificado foram presos dentro daquela catatumba. Meu Deus do céu, isso é macabro. E foi aberto para ver a transferência. A ideia seria que, a minha ideia é espiritual, dentro dessa visão escatológica. Posso estar errado, tá? É que, isso aqui dá polêmica, né? O povo vai, o povo vai endoidar, agora o povo vai bater com força. É que os demônios que operaram no pontificado de João Paulo II foram para o último, para o 8º rei, que é Francisco, porque ele aderiu à mesma agenda de João Paulo II de globalizar o mundo, de uma igreja para todas. Foi no pontificado dele que foi inaugurado no Emirados Árabes o Crislã. Judeus, muçulmanos e cristãos. Está lá no site do Vaticano. Judeu, muçulmano e cristão adorando o único Deus no mesmo lugar. Daí tem lá uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. E ele é o cabeça do Crislã hoje. A unidade religiosa mundial. Meu Deus. Seria o falso profeta? Na minha visão, ele tem grande chance de ser o falso profeta. Se não é, ele trabalha juntinho. Rapaz, mas ele existe... eu tô ficando com medo, porque olha a idade desse homem, olha como ele tá. Se ele for o falso profeta,
Eu não morro antes do arrebatamento da igreja. Mas é isso mesmo, Jesus está às portas. É nessa vida. Quando você vê esse cenário ele é muito profético, né? Ele é muito escatológico. Mas existe toda essa ligação e se você puxar, não é teoria. É uma realidade. Ele está trabalhando não a favor, mas contra o verdadeiro evangelho. E essa unidade que ele está fazendo é assombrosa. De uma igreja unida, né? Com todas as religiões. Isso não é teoria, é uma verdade apocalíptica, então. Sim, e aí você tem, por exemplo, quando eu falei do Abner aqui, o Abner Ferreira teve lá numa reunião do Vaticano com hindus, muçulmanos e várias religiões, e o que ele fez? Ele chamou o Papa do quê? Vossa Santidade. Vossa Santidade. Bateu continência pro Papa. Então, pra mim, um cara desse não devia nem ser chamado pastor. Porque é uma coisa que não se mistura, não existe santidade dentro do Vaticano. Quando você pega a história do Vaticano, a construção da Basílica de São Pedro, o tanto de sangue que foi derramado, o poder que a igreja tem sobre o mundo, o poder que a igreja católica, o Papa Pio XII liberou Hitler matar os judeus. Então, assim, é uma influência global, né? Então jamais pode ser chamado de Vossa Santidade o Papa, né? Dizer que esta igreja, né, que é a cabeça da grande meretriz, né? Não como é que fala? Não é que não é que ela é a Babilônia, ela é a cabeça. Mas quem seria a grande Babilônia? Todo sistema religioso que não propaga a verdade. Isso aí a gente vai ficar para outro podcast, então, pastor. É muito assunto, né? É muito. Pastor, e ó, a gente vai concluir aqui agora. O anticristo, falso profeta, são duas figuras diferentes? Sim, com certeza. Não é a mesma pessoa jamais. São duas. Na verdade é a trindade satânica, né? Trindade satânica. Que o dragão desce, o diabo desce. E aí vem Apocalipse 12, né? O diabo é lançado na terra, 12:7. Capítulo 13, verso 1. A Bíblia, capítulo 13 do Apocalipse, surge o falso profeta e o anticristo. Surge a besta do mar. O dragão, que é o diabo, vai dar para a besta o seu poder, seu trono e grande poderio. E surge o falso profeta. É uma trindade, porque o diabo imita Deus em tudo. Então, como existe a trindade, né, de Deus, ele cria a trindade no governo mundial, no governo do iníquo. O diabo, o falso profeta e o anticristo. E o senhor acredita que vão se manifestar ainda nessa geração? Já estão entre nós. Até 2030 tem muita coisa para acontecer? Eu digo a todos, né? Eu tenho falado, irmãos, a gente tem que aguardar a volta de Jesus como que se ele fosse buscar a igreja agora, né? Está muito perto a volta de Cristo. Não está longe de nós. Então, essa entrada de Donald Trump com essa pacificação global e vai contra, para a gente concluir aqui, algo muito forte. Essa questão, tem muito pregador dizendo que a gente já está na grande tribulação, que vai haver muita coisa e tal. Mas você vê, do nada o discurso mundial mudou. Sim. De terça para quarta, um monte de conflito se apaziguou, um monte de coisa. E há uma expectativa muito grande para os próximos dias. E você vê o posicionamento de Trump a favor de Israel, com o mundo batendo continência para ele, eles serão a favor do que pode ser decidido no futuro. Então é muito forte o que está acontecendo, é muito profético. Mas aí se torna muito antagônico, né? Hoje, querendo ou não, no Brasil, a direita acaba representando a igreja por causa dos princípios, dos valores, por ser a favor daquilo que nós acreditamos dentro da Bíblia. Em contrapartida, a esquerda é totalmente demonizada por nós. Mas é a direita quem está preparando o cenário para o governo do anticristo. Os dois trabalham juntinho. Não tem como haver você desconectar direita e esquerda. Os dois trabalham para o mesmo sistema. Então, os dois obedecem o sistema. E quando a gente fala assim, essa questão, eu vou muito para fora dessa questão, a igreja não precisa ser defendida, né? Que nem você falou, né? A igreja defende, os políticos defendem, entre aspas. Sim. A igreja, ela subsiste sem política. Na China, o governo é contra a igreja, mas a igreja está lá. Então, assim, quem defende, o cabeça da igreja é Cristo, e Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Então, a gente tem que ter essa visão da igreja, uma igreja poderosa e triunfante. A igreja tem uma promessa do dono da igreja, né? Então, a igreja não está ligada a esse mundo. É aquilo que o Olavo de Carvalho disse, né? Nós não estamos dentro desse sistema de guerra. A gente está no outro sistema. A gente faz parte do reino de Cristo, que é superior a tudo isso. A igreja está acima de tudo isso. Uma previsão. Como é que será essa gestão do Donald Trump? Então, isso é muito forte. Eu acredito que ele comece bem e vai vir um baque nele, que vai ser uma crise mundial. Isso é uma profecia. Um profeta americano que profetizou tiro na orelha dele, da perseguição que iria ser do judiciário contra ele após ele ganhar a eleição, e ele desesperado por causa de uma crise que pode ser pior do que 1929, a grande recessão. Essa crise, eu acredito, ele está pegando a América quebrada. É aquilo que eu falei para você, um déficit de 35 trilhões de dólares, carregada de imigrantes, e ele acha que é só pegar o imigrante e lançar fora. Não vai ser assim, os imigrantes vão guerrear para permanecer na América, vai ter conflito. Então, a gente fala, né, mas ele vai ter muitos embates, mas principalmente, para esse sistema ser instaurado que a gente está vendo mundialmente, a América vai baquear financeiramente, vai ter uma crise financeira, e quem está falando isso não é só questão profética, mas muitos economistas já estão prevendo isso. Já estão vendo, já está nítido, né? E qual a mensagem o senhor deixa para nós, igreja, ou quem está afastado nesse exato momento, vendo totalmente esse cenário? O mundo está de olho no senhor ali através daquela câmera, desviados, afastados, alguém que se apostatou da fé, desigrejados. Tem muito. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Eu digo para todos, né? Esse é o momento de que Deus está separando o seu povo. Ele está chamando muita gente para um nível de comunhão que eu vejo assim a igreja não é essa multidão de gente, mas a gente vê uma multidão, um grupo de pessoas sendo chamado para um nível de intimidade muito grande. E nós, quando a gente entende quem nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus, temos a promessa da vinda de Cristo, nós não podemos nos abalar por nada dessa terra, né? O nosso alvo é Cristo. E para você que está afastado vendo tudo isso, não perca tempo, né? A volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento daqui para frente. Então, nós estamos vivendo a expectativa da volta de Cristo. E a Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança de glória. Então, não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe, e amanhã pode ser tarde demais. E não há pecador arrependido que não receba perdão. Irmãos amados, então esta foi a mensagem, e eu espero de verdade que ela tenha edificado a vida de vocês, que ela tenha trazido o sentimento de urgência de estarmos aos pés do nosso Pai, tornando-o o centro da nossa vida. Estamos vivendo tempos proféticos, meus irmãos, e não podemos mais perder tempo. Nós precisamos estar diante do altar do nosso Pai, entregando a nossa vida única e exclusivamente a Ele. Eu espero que essa mensagem tenha edificado o coração de vocês. Fica aqui um convite muito especial para que nós realizemos juntos a leitura bíblica anual. Todo dia aqui no canal, às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai. Cerca de 15 a 20 minutos. Fazendo isso por um ano, teremos lido a Bíblia inteira e juntos teremos crescido em Cristo. Você é o nosso convidado mais do que especial. Nós vamos ficar muito felizes de ter você conosco. Irmãos, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.